Fala imigrantes, Maurício Oliveira, mais uma vez com vocês no canal Imigrantes de Valor. Meus amigos e família Imigrantes de Valor, hoje eu quero comentar sobre essa tal validade da CNH brasileira aqui em Portugal. Será que ela beneficiará todo mundo mesmo? Mas editor, roda a vinheta. Meus amigos, como eu tenho dito, essa aceitação da CNH brasileira aqui em Portugal, o qual foi muito falada, foi muito noticiada, muitas pessoas aproveitaram aí para ficar dando notícias pela metade, não completa, até porque ela vai ser válida agora, a partir do dia 1º de agosto de 2022. Será que ela é realmente válida para todo mundo, para todos os brasileiros, por exemplo? Então eu estou aqui com o meu computador e nele está aberto aqui o Decreto-Lei de número 46/2022, tá certo? E que foi assinado, que foi aprovado finalmente 100% agora no dia 12 de julho passado, 12 de julho de 2022, e a partir do dia 1º de agosto de 2022 entrará em vigor. E aí nós precisamos entender algumas questões sobre isso. Olha só que interessante, porque o sumário diz assim: habilita a condução de veículos a motor pelos detentores de títulos de condução emitido por Estados-membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, que é a CPLP, e da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ou seja, a OCDE. Então, dentre esses grupos, entre esses países, esses estados, o Brasil faz parte dele. Então, tratando-se do nosso objetivo aqui, é claro que os nossos vídeos têm sido acompanhados por vários colegas e imigrantes de outros países, dentre eles Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde. E aí, se tiver dúvidas, pode colocar aí nos nossos comentários que nós estamos aí dispostos a ajudar. Mas olha só, pessoal, então, se tratando disso, ainda dentro do sumário, se tratando aqui na parte do sumário, ele coloca assim: a liberdade de circulação é o elemento essencial para o exercício pleno da cidadania. Para tal, Portugal tem procurado reforçar os direitos dos cidadãos estrangeiros que se deslocam para o nosso país, quer tratando-se de deslocações temporárias com finalidades turísticas, quer tratando-se de deslocações para trabalhar ou investir no nosso país. Então observe só, pessoal. Mas vamos agora no artigo 125, porque ele vai tratar uma coisa importante aqui na linha 2, porque ele fala assim, ó: não tenham decorrido mais de 15 anos desde a emissão ou a última renovação do título. O que quer dizer isso? Quem tem a carta de condução, ou no nosso caso a CNH brasileira, há mais de 15 anos, precisa ser renovada constantemente, certo? E aí o que acontece? Se a última renovação foi mais de 15 anos, que eu acredito que não aconteça isso no Brasil, é preciso ter um cuidado, porque ela não vai ser válida nessa aceitação aqui em Portugal. E outra questão é que quem tem há mais de 60 anos não vai conseguir ter a sua carta aceita aqui no país. Vai precisar o que então? Fazer a troca da carta de condução, que só acontece depois que tem um título de residência, que tem sido um pouco demorado. Agora, vamos seguir em frente, porque eu quero tratar alguns assuntos que eu deixei anotado aqui, de acordo com algumas questões que eu andei vendo aqui para ajudar toda a família imigrante de valor. Aí no artigo 128, pessoal, uma questão importante aqui é o seguinte: na linha B ele fala assim: então para quem que vai ser válido, ou para quem vai ter esse benefício da aceitação da carta brasileira aqui em Portugal? Na linha B ele fala assim, ó: dispensa. Então quem vai ser aceito? Quem vai ser dispensado de fazer uma troca da carta de condução? Dispensa de provas do exame de condução para as categorias AM, A1, A2, B1, B e BE, com B de E de escola, dos títulos de condução referidos na linha D do número 1 do artigo 125, que eu tratei anteriormente. Então o que acontece, pessoal? Aqui em Portugal, diferente do Brasil,
porque nós temos a categoria A, que serve para todas as cilindradas de moto, e a B, que serve também para vários modelos de carro de baixo porte, tá certo? De pequeno porte. Agora aqui em Portugal já é diferente. Aqui eles separam as categorias. Então, aqui tem a categoria AM, A1, A2, tá certo? Então, quando você chegar aqui, ou os novos que estão aqui, e precisar fazer essa questão da troca da carta de condução, vai entender bem quando o IMT, que é o órgão que toma conta dessa questão de transportes urbanos aqui no país, eles vão questionar a possibilidade da troca. Como nós tiramos a categoria A e serve para todos os tipos de moto, aqui em Portugal não. Tanto que na minha vez, quando eu precisei trocar minha carta de condução, eu tive alguns questionamentos, demorou um pouco e ainda assim eu fui barrado em categorias superior a 600 cilindradas. No Brasil eu posso dirigir qualquer categoria ou qualquer cilindrada de moto. Aqui em Portugal não, eu fui barrado nesse momento. E é um contraponto de opiniões nesse sentido, porque teve dois amigos meus que um tirou a carta de condução antes de mim, trocou no caso, um outro trocou depois. Eles não foram barrados, eu fui barrado. Isso, infelizmente, a gente já sabe que aqui às vezes tem divergência de opiniões ou de interpretação dos funcionários dos órgãos. Então cada um interpreta a lei de um jeito. O que me atendeu me barrou nesse sentido. O que atendeu os meus colegas não teve nenhum problema. Então nós precisamos entender isso, que aqui há diferenças de cilindradas e eles diferenciam isso na categoria. E também a letra B, que aqui tem a B1, a B e a BE, E de escola. Então o que acontece? Olha só, essa aceitação será para as categorias A no geral e B também no geral. Então nós precisamos tomar um grande cuidado. Agora alguém pode perguntar aí: ah, mas eu tenho a C, ah, eu tenho a categoria D, eu tenho a categoria algumas outras e para caminhão, aquela coisa toda. Não vai ter como. Por quê? Na letra C aqui do artigo 128 diz assim: realização, então vai ter que fazer uma realização de prova teórica e prática, vai ter que fazer para conseguir trocar a carta de condução aqui para Portugal. Então, olha só, realização de prova teórica e prática em regime de autopropositura para as categorias A, C1, C1E de escola, C, CE de escola, D1, D1E, D, DE e T de tatu. E averbamento do grupo 2. Esse averbamento do grupo 2, pessoal, é pessoas que vão usar sua carta de condução para trabalhar, para ganhar um dinheiro com ela, tá certo? Semelhante à questão dos Ubers, e pessoas precisam trabalhar nesse sentido através da sua carta de condução, que é o averbamento do grupo 2. E aí ele continua: para os títulos referidos na alínea D do número 1 do artigo 125, que eu já falei anteriormente. Então, pessoal, para quem serve essa mudança? Para quem realmente, ou quem realmente poderá se beneficiar dessas mudanças? Como eu já disse, quem faz parte de uma necessidade, como eu deixei anotado aqui, que não seja profissional, que seja para o dia a dia. Então, que seja da categoria A e B. Aqui, os carros normais, eles chamam de ligeiro. Então, quem dirige um carro pequeno porte, para quê? Para ir para o mercado, para ir para o trabalho, se locomover para o trabalho, levar os filhos na escola, levar a família para passear, vai ser para isso, para o uso diário, o uso do dia a dia. Agora, para o uso profissional, infelizmente, não está valendo. Vamos ver o que eles vão dizer mais para frente, o que o governo vai dizer ou vão elaborar mais para frente, mas olha só, até o momento não serve para questão de trabalho, então tome um grande cuidado quanto a isso, tá certo? Por quê? Porque a multa aqui, ou a coima, conforme eles falam, varia de 300 a 1.500 euros, então tome um grande cuidado com isso, tá certo? Observando o seguinte, pessoal, houve muitos vídeos, muitas pessoas se aproveitaram em fazer conteúdos para chamar a atenção de muitas pessoas que não querem se informar com documentos oficiais do país, mas preferem
ficar correndo atrás de vídeos, correr atrás de posts que trazem meia verdade, que não traz a mensagem completa. Aí o que que acontece? Não mudou em nada isso, de uma certa forma. Agora, por quê? Enquanto estávamos como turista, a nossa carta de condução vale por 185 dias. Então, a pessoa chega no país, veio como turista. Ah, ela pode ficar até 3 meses. Ah, ela gostou, ela pode pedir uma renovação e por mais 3 meses. Então, agora ela pode ficar 6 meses. É um total de 185 dias. Semelhante a essa contagem. Então, por 185 dias, o turista poderia dirigir tranquilamente aqui, inclusive em alguns outros países da Europa também, porque ele está como turista, então ele pode fazer uma viagem e dirigir como turista em alguns países também, como agora no nosso caso aqui, Portugal. Agora, quem se torna residente, até então precisava do quê? Precisava do título de residência, que geralmente estava demorando 2, 3 anos, demora-se muito para conseguir o título de residência aqui em Portugal. Portugal é um dos países com a maior facilidade de conseguir o documento aqui de residência, o título de residência. Não é a dupla cidadania ainda, certo, pessoal? É apenas um título de residência, uma autorização de residência. É um dos mais fáceis, porém não é rápido. O meu demorou 2 anos, conheço pessoas que levou 3 anos para conseguir o título de residência. E aí, enquanto residente, nós teríamos que fazer o quê? Pegar a nossa documentação, pegar a nossa CNH e muitas outras coisas que é pedido aqui no país e enviar para o órgão responsável aqui, que é o IMT, semelhante ao Detran no Brasil, e faria esse pedido de troca de carta de condução. Aí levava-se um bom tempo também. O meu levou cerca de 6 meses e, como eu já disse, ainda fui barrado acima de 600 cilindradas. Então observe só, como turista não mudou em nada, porque pode dirigir tranquilamente. Pode dirigir carro de pequeno porte, tá certo? Carros normais que a gente está acostumado ao dia a dia, e o uso é para o dia a dia, para as categorias qual? A e B. Acima, C, D e E, vai precisar fazer testes. Vai precisar fazer teste prático e teste teórico, tá certo? Então eu coloquei aqui, para quem não é, para quem deseja ser remunerado através da carta de condução, tá certo? Não é para profissional, ou seja, para pessoas que precisam trabalhar e transportar mercadorias ou pessoas. Então nós temos que tomar um grande cuidado quanto a isso. Então lembre-se, não caia no golpe. Eu estou fazendo esse vídeo agora recente, em cima do dia 1 de agosto, para ser o mais atual possível. Eu não quis fazer vídeo antes, porque sairia e cairia na mesma questão de muitos vídeos que nós vemos, trazendo notícia pela metade, que falava que iria agora ser aceito. Aceito o quê? Aceito aonde? O que mudou? O que beneficiou? O que melhorou? Bem dizer, nada, até certo ponto. Agora, por que eu falo até certo ponto? Porque antes tinha essa burocracia de dirigir, esse medo, esse receio. Agora facilitou nesse sentido, mas pessoas que ainda precisam trabalhar vai continuar tendo problemas, vai continuar tendo cuidado, melhor dizendo, vai continuar precisando seguir as regras ainda que o país pede, tá certo? Agora, então, como eu já disse também, vai valer a partir agora do dia 1º de agosto, tá certo? E para dirigir veículos ligeiros, da categoria B, tá certo? Então, vai no mercado, vai tranquilo, vai para o trabalho, vai levar o filho na escola, vai passear com a família, tudo tranquilo. Antigamente não podia, agora pode dirigir tranquilo. Pessoal, lembre, não pode trabalhar até então. Aí é uma questão que alguém já pode até comentar e já falar, ah, mas e agora eu preciso trabalhar? Agora a gente precisa aguardar o governo português anunciar algo. E você que está aí, que corre atrás de vídeos, que corre atrás de posts, vá atrás de órgãos oficiais do país. Vídeos de YouTube, posts aí de internet não são fontes oficiais do país. Observe isso, pense nisso. Brasileiro quer tudo de mão beijada, quer tudo de modo fácil e não quer esforço nenhum. Eu vou deixar aqui o decreto-lei aqui na descrição do vídeo para que você também olhe com calma, tá certo? Além desse vídeo, olhe com calma o decreto de lei, tá certo?
E como eu coloquei aqui, ó, categoria C, D, E, e eles colocaram aqui no decreto também a letra T e outras questões, principalmente quem trabalha com caminhão, pode até perguntar e recebe sempre perguntas nesse sentido. Vai ter que fazer testes, tanto teórico quanto prático, tá certo? Agora, uma questão que eu li também aqui no decreto e eu deixei aqui no final também são os requisitos que eles estão pedindo. Então, por exemplo, os residentes precisam fazer a troca? Não, né? Porque nós já vimos que ela vai ser aceita. Porém, agora tem uma questão importante aqui. Ela não pode ter sido emitida há mais de 15 anos ou renovada há mais de 15 anos. E o condutor, ele não pode ter mais de 60 anos. Se tiver mais de 60 anos, aí vai ter que fazer teste, tanto teórico e quanto prático. Se você está pensando em viajar para o país, podendo ter uma possibilidade de querer morar, o que eu aconselho? Renove a sua carta com no mínimo um ano chutando baixo, 2 ou mais. Por quê? Eu fiquei 2 anos esperando a minha troca de carta de condução, meu título de residência, e a troca da carta de condução demorou mais uns 6 meses. Então foram quase 3 anos. Se a minha carta tivesse vencido aqui, eu teria problema, porque eu teria que voltar no Brasil para renovar minha carta, para depois vir aqui e fazer o pedido. Então o que eu aconselho? Deixe renovada a sua carta com alguns anos ainda de validade. Por quê? É até o que eu coloquei aqui também, o seguinte, ó. Eu coloquei a questão seguinte, porque algumas pessoas podem ter problema no seguinte, o documento precisa estar válido, tá certo? Não pode estar próximo ao prazo de vencimento, nem também cassado e nem também bloqueado por algum problema. Então tome um grande cuidado com isso, faça as coisas certas desde o Brasil para chegar aqui também de forma certa e continuar de forma certa. Vamos mudar essa imagem que os brasileiros do passado deixaram aqui em Portugal, nessa nova geração, em que nós enfrentamos muitos problemas. Como eu sempre digo, o jeito brasileiro não pode entrar aqui em Portugal. O jeito brasileiro tem que ficar longe, embora a gente vê muitas coisas aqui complicadas ainda. Muitas coisas que chateiam e que decepcionam entre a comunidade brasileira. Mas essa geração nova, a família imigrante de valor, vamos fazer as coisas certas para que nós venhamos ter uma forma certa também de viver aqui dentro do país. Tá certo, pessoal? Aí, pra gente finalizar então, e quem não for elegível? Quem não tiver dentro das regras, como eu já disse, pode procurar o site do IMT, que é o Instituto de Mobilidade e dos Transportes, e verificar os trâmites reais e necessários que eles pedem para fazer a troca da carta de condução. Se você está certinho, está válido, você pode dirigir tranquilamente, com aquela observação. Não é para uso profissional. Infelizmente, vamos ter que aguardar algumas questões que o governo português pode ser que seja rápido ou não essa questão. Caso contrário, o que vai acontecer? A gente precisa então ter o título de residência ou autorização de residência para depois que adquirir o título de residência, fazer o pedido da troca da carta de condução. Então, é uma burocracia que nós entendemos que ainda vai ser um longo processo e, de uma certa forma, agora vocês veem aí, eu consigo mostrar para vocês aqui que muitos e muitos vídeos que já passaram, que já fizeram, que vocês já viram, não mudou em nada. Por quê? Não mudou em nada na questão do conhecimento real para vocês. Por quê? É só a partir do 1º de agosto. E o que acontece? Para uso do dia a dia, não é para profissional. Então nós temos que tomar um grande cuidado quanto a isso. Então eu espero que vocês estejam dentro das regras, a grande maioria das pessoas, e peço que vocês compartilhem esse vídeo. Deixa aquele like para nos ajudar e fortalecer o nosso trabalho. Nós fazemos bons conteúdos aqui, 100% completo aqui para vocês. E peço que vocês nos ajudem aí divulgando, compartilhando esse vídeo.